Era 6 da manhã. Tive um sonho essa madrugada, aonde eu contemplava um sonho muito terrível. Terrível. Um cenário cuja qual eu estava na parte de baixo com a multidão, contemplando uma enxurrada de água que estava para vir em forma de escada e de cascata e que ia matar multidões na parte de baixo. E alguns poucos valentes entenderam que tinha que ir rapidamente antes que essa cascata de água que estava para vir em forma de enxurrada nos atingisse. Eu tenho para mim que esse sonho é muito profético. Então comecei a subir desesperadoramente para o possível, muito esforço, transpondo barreiras, pedras, muros, subindo pelas laterais e observar atrás, dentro daquela multidão, pouquíssimos valentes. Mesmo esforço para subir. Mas o interessante é que pela uma das laterais eu vi 3 pessoas que corriam o mesmo risco de serem apanhadas por essa enxurrada e ser destruídas, mortas, apedrejando os poucos valentes que estavam subindo, tacando pedra, mas apedrejando mesmo. E já não bastava o dilema de ter que transpor barreiras, ainda tinha que se esquivar das pedradas, que fatalmente, pelo via no sonho, se nos pegasse, de jeito, nos mataria, ou no mínimo nos derrubaria lá embaixo de novo, para ser morto pela enxurrada, ou dilacerado pela enxurrada, que estava prestes a vir. Porém, contudo, todavia, conforme as pedradas vinham, uma forma sobrenatural, ela começava a vir em forma de câmera lenta, para que a gente pudesse ter a destreza de desviar delas e continuar a jornada de subir. Então, eu e um grupo pequeno de valentes conseguimos subir. E quando nós chegamos no topo, a enxurrada veio com tudo. A primeira coisa que aconteceu foi arrastar para a morte essas pessoas que estavam dando pedradas. E depois, ao chegar lá embaixo, matou muita gente e deixou muita gente mal. Com o caos trago pela enxurrada que descia enquanto a gente subia. E o sonho acabou assim. E eu entendi que é profético, eu entendi que a fonte é divina, porque a mensagem é única. Enquanto poucos de nós estamos subindo em meio a pedradas de muita gente zombeteira, por meio de muita gente cética, enquanto nós estamos subindo, tem uma avalanche de água, uma enchente de destroços descendo para matar e destruir e destroçar muitas vidas, inclusive a dos zombeteiros, dos céticos. Eu julgo que esse sonho vem de Deus. Porém, se não vir, vem
trazendo esse tipo de mensagem também. Cabe bem esse tipo de mensagem. Eu tenho algumas instruções nessa manhã a trazer para vocês e as trarei em nome de Jesus. Porque, afinal, aonde nós temos a certeza de que Jesus está voltando, existe uma multidão de céticos que fazem de tudo para lhe tirar a esperança, para lhe tirar a animosidade. Essas pessoas não têm aonde se ancorar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É complicado conviver com esse tipo de pessoa. É complicado. Vocês lembram de uma passagem que se encontra no livro de João, capítulo 1, do verso 43 a 51? Eu vou ler para vocês. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe não ficou discutindo com Natanael. Diante da dúvida dele, diante do ceticismo dele, diante da descrença dele, mas usou uma palavra forte, um chamado para comprovação. Vem e vê. Jesus viu Natanael. Natanael aproximou-se. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Fez uma pergunta. Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui muita gente desconhece um mistério que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Há alguns registros apócrifos que apontam que quando Herodes mandou matar as crianças dos arredores de Belém, Betsaida, Betânia, ali da Galileia, a mãe de Natanael o escondeu num buraco feito debaixo da figueira, para que não viesse ser morto por Herodes. E ali cobriu com algumas folhagens. E quando os guardas passaram pela sua casa, só contemplaram a mãe de Natanael e o pai. E Natanael estava oculto debaixo da figueira. E por isso, Natanael creu que Jesus era o Messias ungido, a qual Moisés e os profetas falaram. Seu ceticismo só pode ser quebrado com uma revelação sobrenatural. Uma das coisas fascinantes do Evangelho de João é que ele nos apresenta muitas histórias de vidas transformadas por Jesus Cristo. São vidas de pessoas simples, com as quais podemos facilmente nos identificar. Uma dessas pessoas é Natanael. Se você ler cuidadosamente os 4 evangelhos, perceberá que Natanael não é mencionado por Mateus, Marcos ou Lucas, nem tampouco João. Sim, João não mencionou. João simplesmente o relatou de forma bastante eficaz naquilo que eu quero te ensinar. Mateus, Marcos e Lucas não mencionou, não relatou, não falou nada, só João. João foi o único que se deu o trabalho de registrar algo sobre Natanael. Talvez porque a vida daquele homem, aparentemente, não significasse muita coisa. Mas João é assim. Ele nos detalha, nos traz detalhes poderosos que outros evangelistas não apresentam. Por exemplo, tudo que sabemos acerca de Filipe, André, Nicodemos e Tomé, o sabemos através do Evangelho de João. João é detalhista. Bom, analise comigo o chamado de Jesus a Natanael. Este incidente é um drama em 3 atos: o convite, a bênção e a promessa. No primeiro ato, Filipe encontra Natanael e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Está em João, capítulo 1, verso 45. Sabe, Israel tinha estado esperando durante séculos a vinda do Messias, a vinda do ungido, a vinda do Cristo, o ungido de Deus. A chegada do Messias significava a liberdade, a ressurreição
dos sonhos destruídos e a concretização da esperança, tanto para Israel quanto para Natanael. Anos e anos de opressão política estavam levando o povo de Israel quase a perder as esperanças. E de repente, tudo parece tomar vida novamente. Achamos aquele de quem o Messias, de quem Moisés escreveu, o Messias. Foi esta a estimulação, foi essa a exclamação de Filipe. Em outras palavras, você não precisa mais passar pela vida sem esperança. Ninguém precisa mais se humilhar, te humilhar, lhe humilhar. O sofrimento, a dor, o vazio do coração, tudo chegou ao fim, porque achamos o Messias, achamos o Cristo, achamos o ungido, a qual Moisés e os profetas falaram. Este é o convite a uma nova experiência. Sair da morte para a vida, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria. E note bem, o convite não vem diretamente de Jesus a Natanael. Filipe foi o instrumento que Deus usou para alcançar um homem perdido na confusão de suas limitações humanas. Note que eu começo a expressar para você que Jesus quer te usar como instrumento para alcançar, ainda nesses poucos tempos que nos resta, homens perdidos, almas perdidas, almas abatidas, almas sem esperança, almas sem alegria, almas frustradas, almas arrasadas, almas desesperançosas, almas destruídas pelo seu conflito financeiro, clínico, médico, advocatício judicial, conjugal e conflitante. Ele quer alcançar vocês que estão perdidos e agora me ouvindo por meio do meu ministério, por meio da minha mensagem, por meio do meu convite. Vem comigo. Vê e crê. Vem e vê o Jesus que eu estou falando para você. Eu sou seu representante na terra. E vocês, crentes fiéis, são representantes de Jesus na terra. Somos o Filipe dos tempos modernos, tendo que procurar Natanaéis dos tempos modernos para falar para ele. Quer ver Jesus Cristo? Olhe para mim. Sou o seu imitador. Sou seu representante. Sou sua carta viva. Sou seu embaixador. Sou seu dispenseiro. Sou seu profeta. Sou seu sacerdote. Sou seu atalaia. Sou seu arauto. Sou seu discipulador. Sou seu professor. Sou seu rei aqui na terra. Sou seu corpo aqui na terra. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a fala de Cristo. Os pensamentos de Cristo. A unção de Cristo. O poder de Cristo. A graça de Cristo. A eficiência de Cristo. A palavra de Cristo. Vem e vê. Ande comigo e serás meu amigo. Ande comigo e será amigo de Cristo. Ninguém vem a Cristo no momento se não vier a mim. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou Cristo, a qual tu deve ouvir. E se quiser ouvir diretamente dele, de forma íntima, basta me ouvir. E o que eu tenho para te dizer
é que você precisa buscá-lo de madrugada para que o possa achar de forma mais íntima. E o que eu tenho que dizer é que você precisa se aplicar em jejum para que você possa o conhecer de forma íntima. E o que eu tenho que dizer é que você deve morrer para o mundo e viver para Cristo, para que você o possa conhecer de forma íntima. O que eu preciso te dizer é que você precisa vir e ver o que eu falo para você. Crê. E não vai demorar muito, e de forma íntima, você vai ver Jesus. Intimidade com Jesus, tete a tete. Meu amigo cético. E meus irmãos cristãos, que ainda estão céticos quanto a algumas coisas. Esta é uma verdade central, absoluta, contundente, que aprendemos ao longo da Bíblia. Deus sempre usa instrumentos humanos para alcançar outros seres humanos. Primeiro você tem um encontro pessoal com Cristo. Sua vida muda. E então você parte em busca de outras pessoas para contar as maravilhas que Jesus operou em sua vida. Quem diria que aquele dia o testemunho fiel de Filipe levaria a notícia da vinda do Messias, do ungido, do Cristo, a todo Israel? E o que teria sido de Natanael se Filipe tivesse sentido medo de falar ou estivesse tão ocupado com outras coisas que não tivesse tido tempo para procurar um amigo e falar de Jesus? Você sente que as mensagens que você assiste por aí afora, em canais do YouTube, em Facebook, em Twitter, ou em algumas igrejas, ou até mesmo por mim, Ricardo Luiz, em áudios, em vídeos, em textos escritos, você sente que edifica a sua vida? Você sente que elas levam esperança e conforto ao seu coração? Você sente que ela leva paz, shalom de Deus para a sua vida? Você sente que ela traz respostas diárias? Você sente que ela te instrui, te elucida, te esclarece, te fortalece, te nutre, te mantém ativo com Deus? Então vem a pergunta: o que você está fazendo para que as outras pessoas sejam também beneficiadas com esta mensagem? O que você está fazendo para que as pessoas alcancem o que você alcançou? Vocês têm falado para elas, vem e vê? Você tem falado para elas, achei um cuja qual é literalmente representante de Deus na terra? Um que quando abre a boca, suas mensagens, fortalece, nutre, exorta, traz paz, traz esperança, traz conforto, traz consolo, traz alegria, traz ânimo, traz impulsão para adorarmos a Deus, louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus, propagarmos a Deus, jejuarmos a Deus, madrugarmos em busca de Deus, de intimidade com Deus. Vocês têm falado para as pessoas, vem e vê? Você tem compartilhado os meus áudios, os meus vídeos e dito, vem e vê?
A história bíblica diz que o princípio que Natanael demonstrou ao ouvir de Filipe que encontrara a quem Moisés e os profetas falaram foi ceticismo. A princípio, Natanael não recebeu a notícia com alegria. Foi cético. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele reagiu com ceticismo e preconceito. Como você sabe que este é o Messias? Pode sair algo bom de Nazaré? Sabe, Nazaré era uma vila insignificante na Galileia. Nem sequer é mencionada no Velho Testamento. Ou nos escritos dos historiadores Flávio Josefo, ou Tácito, ou qualquer outro rabino judeu. Como poderia vir o Messias de uma cidade tão insignificante? Ah, meu amigo, essa não é a primeira vez que alguém compreende erradamente a origem de Jesus. E por causa disso, o condena. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos olham para você, pobre, sem teologia sistemática, sem canudo, sem exercício de uma hermenêutica, de uma homilética, de uma exegese, sem conhecimento sequer do que isso significa, sem nomenclatura, sem oratória, sem postura, sem dissonância, sem retórica, sem conhecimento extremo, sem dissonâmica, sem rótulos. Não é lorde, não é reverendo, não é bispo, não é apóstolo, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é nada. Não é formandos, não tem faculdade de teologia. A cultura é baixa. A cidade é inexpressiva. A família não tem fama. A sociedade não o reconhece. Não tem brasão. Olhando o povo para ti, para mim, nos compara a cidadãos nazarenos, sem expressão alguma. E dizem, podem vir alguma coisa boa destes, que por vezes fala Jesus, ó santo, o aiso, que te bate. Pode vir alguma coisa boa destes tais? Pode vir alguma coisa boa ungida? Pode esses dizer vem e vê? Vem ver o que opera em mim, o que está em mim? Vem ver como sou de forma real,
o corpo de Cristo, a mente de Cristo. Dificilmente alguém enxerga em mim e você Cristo na terra, com a mente dele, com o corpo dele, com a fala dele, com o gesto dele, com a atitude dele, com a unção dele, com o poder dele, com a graça dele, com a solicitude dele, com a virtude dele. Dificilmente alguém nos enxerga. Ser um com ele. Porque o homem olha a aparência, mas Deus não vê aparência, até porque Jesus não tinha aparência nem formosura. Os céticos não conseguem enxergar em nós a pessoa de Cristo, sendo um conosco, enquanto estamos aqui na terra. A verdade é que nenhum profeta nunca tinha dito que Jesus viria de Nazaré. Filipe errou ao dizer que Jesus viria de Nazaré. E Natanael errou ao achar que o Messias não poderia nunca vir de uma miserável vila. O preconceito é sempre assim. Ele amarra você ao lugar onde nasceu. E a vida social de nível inferior não lhe permite ser visto pelos céticos como alguém divino, como são vistos grandes nomes hoje aí na televisão. Ele vive preocupado em saber se você nasceu numa metrópole ou numa cidadezinha esquecida do interior de qualquer lugar. O preconceito não está preocupado com você, mas somente com a cor da sua pele, com o seu status social. Como a sociedade te vê. O preconceito amarra você ao seu passado e não lhe permite nunca ser o que, pela graça de Deus, poderia chegar a ser. Se um homem com aparência de 60 anos, negro, com a pele toda enrugada, horrível, com as vestes simples, de pessoas simples, aparecesse para você e dissesse: sou um profeta do Deus Altíssimo, sacerdote real de Deus, atalaia do Senhor, arauto do Rei, amigo do Criador e filho, por ora em adoção genuíno, ortogado por ele, e vim para lhe trazer uma mensagem direta do céu para você.
a maioria, ceticamente, iria descrer e achar que estava diante de um doente mental, um louco, um desequilibrado, um fanfarrão mentiroso, só porque não tinha aparência nem formosura. E tem mais. E se dissesse que tinha apenas 33 anos, aí que o ceticismo aumentava. Mas se aparece um Brad Pitt, um semelhante a ele, bonitão, loiro, de olhos azuis, bonitão, 1,80 m, vestido com roupa de gala, e chegasse e dissesse: eu sou filho de Deus, quero trazer uma mensagem de Deus para você. Assim, de forma simples. Eles acreditariam. E qualquer heresia ou profecia mentirosa que ele trouxesse, olha, assim te diz o Senhor, daqui a 7 anos você será próspero. Terá a condições de viver e comer o melhor dessa terra. Certamente eles passariam 7 anos crendo nessa falsa profecia. Porque veio de um homem aparentemente lindo, rico, e eles costumam associar a beleza e a riqueza a Deus. E desconhecendo a Bíblia, esquece que está escrito em Sofonias 13: deixarei no meio de ti um povo pobre e humilde, e eles confiarão no nome do Senhor. Não tinha aparência nem formosura, que os homens o reputava por aflito e desprezava, querendo lhe virar o rosto. Sabe o que eu quero dizer aqui? Que a maioria que são desprezados pelos homens, por não ter aparência nem formosura, nem status de riqueza, nem status a qual a sociedade gostaria de ter por perto, na grande maioria, não é todos, são esses que são o corpo de Cristo, com a mente de Cristo, trazendo a mensagem de Cristo. Graças a Deus que tem pessoas ricas que se fazem humilde, pobre e pregam o evangelho. Mas na grande maioria são os que são desprezados pela sociedade, que Deus encontra a humildade necessária para fazê-lo dele o seu corpo aqui na terra. Se você estudar bem o Evangelho de João, verá que ele enfatiza o fato de que ninguém poderá nunca entender quem é Deus, a menos que se confronte com a realidade de que Jesus é o Verbo. Eu quero vos dizer que esse primeiro vídeo durou 40 minutos e terá sequência com mais 40 minutos. São 2 vídeos, parte 1, parte 2. Vai ficar grande o que eu tenho para vos dizer daquilo que eu recebi do Senhor nesta madrugada. Finda-se o primeiro vídeo. Ricardo Luiz.